Em 2050, na Califórnia, misteriosamente começa um apocalipse zumbi que abala o mundo. Ao ajudar uma mulher, um jovem chamado Tokuni Fukushi percebe que está aos poucos se transformando em um zumbi e que está com algumas habilidades novas. A partir desse momento, ele decide que vai tentar ajudar a humanidade ao mesmo tempo que luta contra a infecção zumbi que está em seu corpo, em segredo. Algo diz para a humanidade que a igreja tem alguma ligação com isso. Consigo entender a motivação ali do personagem, eu acho que isso estende um pouco mais a história. Numa versão um pouco mais estendida dessa história, realmente daria pra fazer essa questão de buscar uma cura, aí em alguns momentos desistir da cura, voltar a buscar a cura, descobrir que a igreja tem alguma ligação, e aí as pessoas fogem para a igreja, que é um apocalipse num sentido um pouco mais sobrenatural da coisa e não aquele apocalipse zumbi mais científico, né? A gente hoje tem os dois muito bem separados, né? Os apocalipses zumbis que são os mortos estão voltando porque o inferno está cheio ou algo do tipo, aquela pegada Madrugada dos Mortos, ou você tem a pegada mais Resident Evil ali, Last of Us, que é o apocalipse zumbi causado por alguma praga, um vírus, uma bactéria, um fungo, uma doença, etc. Experiências genéticas ou coisas do tipo, né? Walking Dead também, se não me engano, é um vírus ou algo assim. Enfim. E aí aqui seria mais nessa pegada sobrenatural que tem sido mais deixada de lado. Eu acho que por conta do científico ser aquele um pouco mais possível no sentido de tipo, pô, existem vírus, existem já alguns fungos que realmente já fazem comportamentos zumbis em insetos. Então se você dá uma extrapolada de que ao invés de fazer esse comportamento em inseto, ele faz em ser humano, parece uma realidade muito próxima que você fala, caraca, isso podia acontecer. E aí eu acho que por isso que tem se focado muito mais nos apocalipses zumbis científicos e não tanto nos sobrenaturais, né? Mas é interessante você partir pro sobrenatural entendendo que, tipo, os zumbis eles têm algumas características ali de habilidades e coisas do tipo. Sei lá, alguns zumbis conseguem pular mais alto, outros zumbis têm uma resistência maior, outros zumbis fazem alguma outra coisa. E nesse sentido, conforme o Tokune ele vai se tornando um zumbi aos poucos, ele também vai ganhando essas habilidades. Numa versão mais curta, numa versão one shot dessa história aqui, eu. É, 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 eu faria com que ele não ligasse pra buscar uma cura, que ele entendesse como tipo um destino, tipo, pô, ferrou, eu vou virar um zumbi. É isso. Então, nesse meio tempo, enquanto eu não viro, eu vou fazer o possível para ajudar o máximo de pessoas. E aí ele não vai ter mais problema em, por exemplo, ser mordido, em ser infectado, nesse tipo de coisa. E aí a gente pode criar alguma desculpa que leve ele a demorar mais tempo para se tornar um zumbi do que, sei lá, uma pessoa normal. Se fosse naquele negócio de o vírus tem que chegar até o cérebro, ele poderia ter sido mordido no pé, por exemplo. O vírus da raiva ele funciona assim, né? O vírus da raiva ele chega no cérebro, quando chega no cérebro, ferrou. A pessoa tem poucos dias de vida, eu acho que às vezes não chega nem a dias, e ela morre. E aí, então, quanto mais longe do cérebro for a mordida que a pessoa recebeu e para receber o vírus da raiva, né, for a infecção, mais tempo ela leva para chegar no estágio final ali da doença. Tanto que geralmente as pessoas eram mordidas na mão ou algo assim, porque é cachorro, etc, né? E aí era, se não me engano, 40 dias para chegar até o cérebro, daí veio o termo quarentena, né? Até onde eu saiba. Pode ser que eu esteja errado, mas até onde eu lembre do que eu vi, era isso, né? A pessoa geralmente levava a mordida na mão de um cachorro com raiva, etc. E aí a infecção para chegar no cérebro levava 40 dias, aí você tinha esse período de 40 dias em observação, onde ninguém ia ter contato, ali, etc., que é a quarentena que a gente usa até hoje, né? Como, como termo. Enfim, então daria para fazer alguma explicação mais ou menos assim. Ou uma outra, já que é uma infecção meio sobrenatural e tal, demoníaca ou algo assim, você pode imaginar que para alguém virar zumbi tem que acontecer alguma determinada coisa, ou um ritual, ou alguma coisa assim. Tipo, quando o zumbi te morde, aparece uma marca ali e tal. E aí, quando essa marca estiver completa, você vira um zumbi. E aí, todos os zumbis têm uma marca ali. Alguma coisa desse tipo. E aí, como ele foi só arranhado, ele não foi mordido, não foi um negócio ali muito grave, a marca ela vai aparecendo bem devagar, só que os poderes vão vindo antes da zumbificação. Então, ele pode, ao longo da história, ir ficando mais agressivo para ir se tornando zumbi,
realmente aceitar isso como se fosse o destino, tipo, ele vai virar e aí ele vai ajudando as pessoas e vai sendo mais mordido, e à medida que ele vai sendo mais mordido, a marca dele vai avançando, né? Não cria, não aparecem novas marcas, mas a marca dele vai avançando, e aí você tem o final realmente ele virando um zumbi e talvez sendo morto ali e tal, ou algo assim. Eu acho que seria bem interessante. Seria um final meio trágico, mas com aquela mensagem de que, tipo, pô, vale a pena. Todo mundo vai morrer, mas vale a pena fazer boas ações e fazer algo bom da sua vida, do tempo que você tem de vida antes de morrer. Acho que seria até uma lição bem interessante. Aí já numa versão série, sim, eu partiria pro lance de ele vai virando zumbi, aí ele acha a cura, ele consegue retardar a maldição de alguma forma e tal, e vai descobrindo mais, aí exploraria mais a lore de que a igreja tem a ver, e o que a igreja tem a ver, e como que ele vai conseguir e tal. E aí fazendo essas voltas de avança a maldição, tira a maldição. Em alguns momentos ele tá decidido a buscar a cura, em outros momentos ele meio que se entrega e não tá mais nem aí. Pode ter esse lance realmente de cada vez que ele é mordido, a maldição avança um pouco mais. E aí ele fica com receio, ao mesmo tempo, de ajudar as pessoas. Só que, ao mesmo tempo, ele fala, pô, o que se eu não for ajudar alguém, o que eu vou fazer? Vou só ficar buscando a minha cura, vou só viver de forma egoísta e tal. E aí pode colocar algum lance de que o pai dele ensinava para ele que ser egoísta ou viver só para si mesmo é a pior coisa que alguém pode fazer, porque a humanidade se desenvolveu na coletividade, etc. Alguma filosofia assim que é muito forte, que ele carrega muito forte, de modo que ele não vai simplesmente só virar as costas para os outros e tentar buscar a cura desesperadamente, que isso se torne uma dúvida que o personagem carrega, alguma questão ali para que a gente possa desenvolver e aprofundar um pouco mais esse personagem. Numa série mais longa, a gente não só tem a capacidade de aprofundar e desenvolver mais, como a gente tem a obrigação de fazer isso, né? Enquanto no one shot, beleza, a gente consegue até entender que, dado o número limitado de páginas, você não vai ter aquele aprofundamento ali completo daquele personagem e tal, e cabe a você conseguir, com pequenas falas, pequenos momentos, pequenos gestos, ações e acontecimentos ali, já dar a entender para o leitor quem que é aquele personagem e mais ou menos no que ele acredita. Então eu iria mais ou menos por esses caminhos, a depender se fosse um one shot mais curto ou uma série um tanto mais longa. E ele pede aqui, né, que gostaria de uma sugestão para um título. Se você tem aquela sugestão, coloca aqui nos comentários, como eu falei. Deixa eu ver um título aqui, cara. Eu fiquei imaginando em algum trocadilho com vida e morte, já que ele tá aproveitando a vida enquanto ele morre, alguma coisa assim. Tipo Caminho para a Morte, ou algo assim. Ou Vivendo para a Morte, talvez seria um título interessante. Eu fiquei imaginando algo assim. Eu também sou meio ruim com título, só ver os nomes dos meus mangás. Eu sou bem ruim com título para sugerir. Mas eu acho que eu iria para alguma coisa parecida com isso. Eu gosto de títulos que são uma palavra única. Tipo, uma única palavra é o título daquilo. Só que geralmente eles tendem a ser mais genérico porque é uma palavra só, né? Tem aqueles títulos de mangá que são uma frase. Eu acho muito legal, mas eu não tenho muita criatividade para pensar em título assim. Sei lá, como que seria um título de frase para esse mangá aqui? Enquanto eu não morrer, vou matar o máximo de zumbis possível. Acho que esse seria tipo um desses títulos frase para mangá. Enquanto eu não morrer, vou matar o máximo de zumbis possível. Ou o máximo de zumbi que eu conseguir. Título gigantesco pro mangá. E aí talvez, sei lá, as pessoas iriam chamar Enquanto eu não morrer. Seria o título apelido desse mangá. Que geralmente todo mangá que tem um título muito gigante, as pessoas resumem, falam só uma parte dele. Faz sentido. Então poderia ser Enquanto eu não morrer. Seria um título também. Deixar só essa parte. Acho que funciona.